Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Evangelho de Marcos, capítulo 14, 32 a 42, diz assim a palavra de Deus. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Amém. Antes de começar a tratar efetivamente os versículos, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos que estão aqui e a todos que me ouvem nessa noite. Como você reage ao sofrimento? De que forma você reage diante do sofrimento? As dificuldades, irmãos, que nós passamos, elas têm muitas vezes o efeito de revelar como está a nossa fé, quem nós somos, quem nós realmente somos. Muitas pessoas até começam a frequentar a igreja, elas até começam a gostar de caminhar com os irmãos, de aprender, de estar na igreja, mas muitas delas abandonam a fé por causa de sofrimentos, por causa de lutas. Não por acaso, Jesus disse que a caminhada cristã, ela seria por caminhos estreitos. A nossa vida cristã, irmãos, ela é pavimentada por lutas, provações, dificuldades. E é Ele, é o próprio Jesus que nos ensina nessa noite, através desse texto, a viver com perseverança, cristã. E antes, irmãos, de aplicarmos esse texto, eu gostaria de enfatizar para os irmãos o grande sofrimento que Jesus passou naquele momento que nós destacamos ao lermos o texto. Hoje nós tratamos aqui pela manhã com os irmãos na escola dominical de que nós não deveríamos murmurar nunca. Nós não temos razão nenhuma para murmurar, para reclamar da vida.
E a última aplicação que nós fizemos no nosso estudo é que os mais pesados sofrimentos, as mais pesadas lutas que por acaso venhamos a passar, elas não se comparam com o sofrimento que Jesus passou. Sofrimento que, como nós lemos aqui em vários textos do profeta Isaías, do Salmo 22, todos esses textos apontam essa obra que Jesus realizou, que sofreu muito, irmãos. Passou por dificuldades tremendas, lutas. Vejam que no versículo... Até porque, irmãos, por Jesus ser Deus, nós achamos que não foi tão pesado assim o que ele passou naquele momento, não foi tão pesado assim a cruz que ele enfrentou. Mas, irmãos, Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele, homem, sua natureza, sofrendo ali, passando por muitas dificuldades. Veja que no versículo 33, o Marcos, o escritor desse livro, diz que a primeira coisa que ele teve foi pavor, foi medo. Vejam aí, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de medo. Veja, até mesmo, irmãos, o sofrimento, e a gente precisa entender isso, o sofrimento de Jesus, ele não começou na semana da crucificação. Eu tive um professor no seminário que ele disse o seguinte: imaginem Jesus numa roda com pecadores. Jesus, na sua natureza, sem pecado, né, verdadeiramente homem, mas sem pecado, puro, santo. Ele no meio, juntamente com os seus discípulos, irmãos, ali no meio, ao redor de uma fogueira, como eles faziam sempre, comendo. Imaginem Jesus ali, como ele sofreu, irmãos, simplesmente por ouvir as palavras daqueles pecadores, de poder observar como nós somos pecadores, irmãos, através das palavras, das atitudes. E Jesus viveu isso o tempo todo que esteve aqui na terra. Através dos atos, das palavras, a todo instante, nós vemos Jesus sofrendo. E tudo isso foi um grande peso, se levarmos em conta que ele nunca perdeu, ele deixou a sua glória, o seu estado de glorificação como segunda pessoa da Trindade. Mas veja que a palavra medo aqui, ela pode ser traduzida também por assombro. Jesus estava ali assombrado, estupefato. Esse sentimento jamais passado, irmão, jamais vivido. Jesus passou aqueles momentos ali de traição, sabendo que Pedro iria traí-lo. Foi isso que Jesus passou. Vejam que aqui o autor ele relata o medo, Jesus estava com medo. Vejam também no versículo 34, Jesus estava passando por uma tristeza intensa. Olha como diz aí, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, irmãos, profundamente triste. Os Salmos 42 e 43 definem bem esse sentimento de Jesus naquele momento, quando diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Era isso que Jesus estava passando, aquele sentimento perturbador, aquela tristeza intensa. Jesus estava ali, irmãos, oprimido, esmagado, triste profundamente. Versículo 33 também mostra a sua angústia. Sentir-se tomado de pavor e de angústia, como se sentisse extremamente pesado, oprimido.
E por que esse terror? Por que essa angústia? Talvez, irmãos, porque ele sabia que o traidor estava se aproximando. Judas estava chegando ali para entregar Jesus para as autoridades. Talvez Jesus estava ali com aquela angústia porque sabia que ia ser maltratado. Talvez Jesus, ele estava com aquela angústia porque sabia que Pedro, aquele discípulo, aquele apóstolo que era tão apegado a ele, dizia: Senhor, por ti eu dou a minha vida. Aquele amigão de Jesus que Jesus sabia que ele trairia por 3 vezes. Publicamente, notoriamente, Pedro fez isso. Talvez Jesus estivesse angustiado porque o sinédrio, a liderança judaica, que observa as leis que Jesus tanto cumpriu, ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei. O sinédrio condenaria. Talvez porque ele receberia também de Pilatos, o líder romano, a condenação. Talvez porque os seus inimigos zombariam dele, os soldados maltratariam ele. Irmãos, tudo isso certamente estava incluído, fazendo aquela angústia. Veja que, entretanto, à medida que a história avança, notamos aqui que a postura, o pensamento daquele homem cheio de ternura, cheio de sensibilidade, ele estava quase, irmãos, chegando àquele momento em que ele ficaria totalmente isolado, sozinho. Vejam que um grande número de discípulos já havia abandonado a Jesus. Isso está lá em João 6, versículo 66. É aquele momento em que Jesus chega assim para os discípulos e disse assim: muita gente já me abandonou, vocês vão me abandonar também? Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. E depois, irmãos, desse momento aqui, naquele jardim, os seus próprios amigos, os seus discípulos, o abandonariam. E pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é que na cruz ele haveria de bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele passaria por esse momento solitário, sozinho. Outra coisa que Jesus passou, irmãos, vale a pena destacar, foi uma tremenda agonia. E isso só está narrado no texto paralelo em Lucas. Os irmãos sabem que esse momento de Jesus no Getsemane está narrado em Mateus, Marcos, como nós lemos, e também Lucas. Mas só Lucas, ele narra dessa forma, dizendo: estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Só Lucas narra dessa maneira, irmãos. E embora algumas Bíblias traduzam essa palavra por angústia, ela aqui é uma perfeita transliteração para a palavra, para a língua original, para agonia. Jesus estava passando por uma agonia. E segundo alguns estudiosos, irmãos, nós devemos entender, ele estava tendo um conflito interno. Jesus estava naquela agonia, aquele estresse interno, aquela agonia, ele estava passando por aquela controvérsia interna, irmãos, de ter que cumprir aquela missão. Ele é verdadeiramente homem, irmãos. Jesus, verdadeiramente homem, estava passando por aquele conflito interno.
Vejam que não foi somente no deserto, os irmãos conhecem bem, quando Jesus foi tentado por Satanás. E Lucas, quando registra isso, lá no começo de Lucas, ele diz assim, o diabo o deixou, né, depois de aquelas tentações, e Lucas diz assim, até ocasião oportuna. Os irmãos acham ocasião mais oportuna que essa aqui? Jesus estava tendo aquele conflito, irmãos, aquela agonia interna, aquela controvérsia interna. E vejam que até a chegada de Judas, Jesus ele teve como escapar, ele podia muito bem escapar. Veja que João escreveu que a comitiva, lá em João 18,6, ele escreveu que a comitiva que veio prendê-lo não fez de imediato, antes recuaram e caíram por terra. Mas foi depois que Jesus ali, lembram? Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus exortou a Pedro, toda aquela situação ali que Jesus ali sabendo que tudo aquilo fazia parte do seu ministério, da sua missão. Mais uma vez, porque o diabo certamente achou ali ocasião oportuna para dizer, Jesus, foge daqui, Jesus. E João diz que Jesus foi tentado pelo diabo a não beber o cálice da ira de Deus, como está escrito lá em João 18:11. E Jesus resistiu, irmãos, cabalmente, para cumprir a sua missão. Veja que negar a sua missão foi ele passou por aquela, tanto veja que no versículo 38, vigiai, o próprio Jesus dizendo, para aqueles discípulos, o que é que eles passariam, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso é uma advertência para nós, irmãos. Jesus está dizendo ali uma realidade do ser humano, uma realidade pela qual todos nós passamos. E Jesus está trazendo essa palavra, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, orem. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Porque é justamente nas dificuldades, no sofrimento, que o evangelho ele frutifica. É solo fértil, irmãos, para nós mostrarmos quem nós somos. É no sofrimento. Para nós mostrarmos quem verdadeiramente nós somos. Para que nós não escandalizemos o evangelho. Não mostremos em que a nossa confiança ela está baseada, ela está alicerçada em coisas fracas desse mundo. Veja com relação ainda à agonia de Jesus, irmãos, a ponto de suas lágrimas de sangue, essa agonia interior que ele passava, é um fenômeno chamado hematidrose. Segundo um estudioso, ele estuda a Bíblia, juntamente com todo aquele processo de enfermidades, dificuldades que as pessoas passam. E Jesus também, ele estudou também essa questão de Jesus, chama-se Matthew Tinney. Ele diz o seguinte, é um fenômeno de profunda agonia interior. Quando uma pessoa está sob estresse, o seu metabolismo químico acelera, acarretando uma elevação excessiva da temperatura do corpo, que passa dessa forma a transpirar. O suor da transpiração só pode atingir as glândulas sudoríparas por meio da corrente sanguínea, e assim, os vasos sanguíneos localizados logo abaixo da pele começam a se dilatar acentuadamente.
quando isso ocorre, a dilatação desses vasos é tão intensa que o sangue irrompe de forma que o sangue e suor vertem misturados pelo corpo. Foi isso que Jesus passou, irmãos. Era tão intenso o sofrimento que havia aquela agonia interna, a ponto de suas lágrimas irromperem como sangue. Como é que Jesus reagiu a esse sofrimento, irmãos? De que forma Jesus reagiu a esse sofrimento? Vejam que a divindade de Jesus, a gente precisa entender isso, nunca anulou o fato dele ser também perfeitamente homem, de sentir as dificuldades. Isso quer dizer, irmãos, que além dele não ter pecado, a sua natureza humana, ela possuía todas as características normais de um ser humano, irmãos. Mas vejam que esse episódio no jardim traz também essa lição de que é possível, sim, irmãos, nós reagirmos, nós fazermos temos todas as nossas forças, irmãos, para resistir também às tentações. Quando nós imitamos Jesus, irmãos, os irmãos certamente conhecem pessoas que foram em momentos decisivos, em momentos de angústia, beirando muitas vezes a morte, pessoas que não negaram o Evangelho. Eu conheci muitas. Uma vez, eu já contei para os irmãos, eu estava na congregação do Imirim, e a congregação tinha parceria também com a igreja de Casa Verde. E uma vez um presbítero que trabalhava conosco, ele me chamou para visitar uma irmã. Eu não me lembro o nome dela agora, irmãos, mas ela já faleceu. E o presbítero disse assim: pastor, vamos com a gente vai lá visitar a irmã precisa de conforto, vamos lá ler a Bíblia, vamos lá. E vai um grupo de presbíteros, vamos com a gente. Eu falei, vamos. E fomos lá visitar essa irmã. Ela era bastante magrinha, irmãos, ela estava bastante maltratada pela enfermidade. Ao lado da cama dela tinha botijões daqueles oxigênios para que ela pudesse respirar. Ela já não estava lá conseguindo mais respirar, e nós fomos lá visitá-la, oramos por ela ali. Irmãos, nós fomos lá para confortar aquela mulher, né, que estava ali toda maltratada pela enfermidade. Nós fomos confortados, irmãos, pelas palavras dela. Pastor, eu estou preparada, né, para morrer. Eu estou preparada para encontrar com Jesus. Todas essas palavras que ela dizia, essas palavras de conforto, de saber que apesar do sofrimento, apesar de estar beirando a morte, ela estava preparada para partir com dignidade, sem escandalizar, honrando o Evangelho de Cristo Jesus. E os irmãos conhecem também, certamente, aqui já tivemos muitas pessoas que estavam ali sofrendo, passando por enfermidade, e nunca negaram a Cristo. Nunca vimos sequer reclamações, murmurações das suas bocas nesses momentos difíceis. Mas veja que ensinamento precioso de Jesus, veja que ele é muito pontual aqui, irmãos, é muito claro. Jesus, ele contou com os seus amigos aqui, né? Vale a pena sempre ressaltar isso. Veja que, com exceção de Judas, ele foi com todos os discípulos. Vejam que Lucas, ele relata lá no versículo 39, e saindo, ou seja, depois daquele momento da ceia, daquele momento que Jesus instituiu a ceia, quando ele na Páscoa ali comeu com os discípulos, instituiu a ceia do Senhor, diz que depois, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Foram todos com ele. Os amigos de Jesus, irmãos, eram muito importantes para Jesus. Tanto é que, se os irmãos lerem lá em João 17,
quando Jesus estava se preparando para passar por todas aquelas dificuldades da paixão, da crucificação, depois voltaria ressuscitado e passaria algum tempo com eles, e sabia que ele ia ser assunto aos céus. Quando Jesus orava, ele pedia para que Deus guardasse aqueles amigos, aqueles discípulos que passariam por dificuldades. Os irmãos conhecem bem João 17. Jesus diz assim: Deus, eu não peço, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas guarda-os. Jesus tinha esse amor, tem esse cuidado pelos amigos, sabia da importância. Mas vejam também que uma vez, chegando no jardim, Jesus pediu que aqueles discípulos esperassem por ele, e aí foi consigo aqueles que nós podemos chamar do círculo íntimo de Jesus, né? Aqueles mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, está aí no versículo 33. Aqueles que tinham uma proximidade maior com Jesus. Nós temos isso também, né, irmãos? Nós temos muitos amigos. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade egoísta, individualista, onde pessoas têm milhares de amigos no Facebook, mas nenhum intimamente, nenhum que você possa contar, muitas vezes. A característica das pessoas hoje em dia é essa. Mas Jesus tinha aqueles do círculo mais íntimo, e Jesus abriu o coração de maneira íntima para eles, quando Jesus disse para eles: olha, a minha alma está profundamente triste. Vejam que precisa ser muito para abrir, para dizer o que acontecer com ele intimamente, profundamente, irmãos. É isso que Jesus faz aqui. E mesmo sabendo, irmãos, que aqueles homens, aqueles discípulos iriam abandoná-lo, e que Pedro, né, em particular, negaria Jesus, mas veja que Jesus contou com eles para dividir aquele sofrimento, seu sentimento de angústia naquele momento de dor pelo qual ele passava. Que grande ensinamento para nós, irmãos da igreja. Esse é um ensinamento grandioso. Nós precisamos nos irmanar com as pessoas. Nós precisamos ser chegados às pessoas, mesmo sabendo que elas podem nos decepcionar, mas elas podem ser bênçãos na nossa vida, irmãos. Porque a expectativa, nós precisamos saber que qualquer um amigo pode nos decepcionar, pode nos trair, pode nos decepcionar. Mas veja que Jesus chamou aqueles homens que não conseguiriam sequer ficar acordados, irmãos. Sequer ficar acordados para que acompanhassem Jesus naquele momento de oração. E por que Jesus faz isso, irmãos? Mesmo sabendo que aqueles homens dormiriam. Porque, irmãos, o abandono, a solidão, o desamparo é pior do que tudo isso. Pior até do que estar cercado de amigos que, mesmo que não consigam corresponder às nossas expectativas. Isso é um grande ensinamento para nós, irmãos. É saber que as outras pessoas, todos nós temos dificuldades e fraquezas, e qualquer um de nós pode ter. E não é por isso que vamos deixar de ter amigos. Não é por isso que nós vamos ter companheiros, pessoas que trilham conosco na nossa caminhada cristã. Isso é um ensinamento precioso, irmãos, que Jesus nos ensina aqui. Outro ensinamento é muito claro aí, né, irmãos? É Jesus buscando o Pai em oração. Né? Nós destacamos aqui semana passada. Veja que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, ele explica isso que Jesus fez lá no Getsêmani. Ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas
a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vejam que texto maravilhoso do autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Porque há uma grande diferença, irmãos, de você reclamar de Deus e clamar para Deus, irmãos. O primeiro é pecado, né? Nós vimos aqui hoje pela manhã, destacamos isso, esse pecado de murmurar, de reclamar. Mas o segundo, irmãos, ele inclusive, estimulado pela palavra de Deus. Clame a Deus, coloque a Deus, diante de Deus, as suas súplicas. Né? Não foi isso que nós vimos em Filipenses 4, quando diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. E aí tem aquela promessa, né, que nós vimos na semana passada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Foi o que Cristo fez, irmãos. Ele, ao retirar-se ali, foi procurar o Pai em secreto, como Ele mesmo ensinou, né, para que nós fizéssemos, lá em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vejam que uma coisa muito interessante aqui, irmãos, é que Jesus, ele procura o Pai em oração, não é somente porque ele estava à beira da morte, não, irmãos. Não é somente porque ele passaria pela paixão, pelo sofrimento, pelo escárnio, pela crucificação, mas Jesus, ele procura o Pai porque ele tinha esse hábito. Ele tinha esse hábito. Veja que, lembra do texto que nós lemos? Que saindo, eles foram para o jardim como de costume. Jesus tinha esse hábito, irmãos, de retirar-se para orar, procurar a presença do Pai. E muito mais naquele momento ali, ele vai orar ao Pai. Até porque, se os irmãos forem ver, Judas sabia onde Jesus estava, porque sabia que ele tinha o costume de ir até aquele lugar para orar. Que ensinamento precioso também, irmãos. Que ensinamento precioso. Isso é para envergonhar, irmãos, a todos nós. Porque, veja que quando nós ignoramos essas práticas devocionais, irmãos, que é para o nosso bem, é para o nosso fortalecimento, é para que diante desses sofrimentos, dessas dificuldades, nós em Cristo Jesus, nós tenhamos forças. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo. Vejam, irmãos, isso é para envergonhar todos nós, porque Jesus, se ele sentia essa necessidade, quanto mais nós, irmãos, pecadores, fracos, necessitados, dependentes de Deus, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós. E a lição também aqui que deve nos incentivar também, irmãos, essa perseverança de Jesus. É comum nós ouvirmos crentes dizendo que as suas orações não surtiram efeito e por isso pararam, né? Jesus, ele faz aqui exatamente o contrário. Ele orou e até o consolo chegar. Até o consolo chegar. Veja em Lucas, no versículo 44, diz que ele, estando em agonia, orava mais intensamente. E mesmo surpreendendo os amigos lá, ele foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E aqui, irmãos, não se trata de vãs repetições, como se fosse aqui uma reza decorada, mas sim por sentir aquela angústia,
angústia do medo se aproximando, e ele insistia diante do Pai para que Deus desse a ele aquele alívio espiritual, tal qual ensinou quando ele contou aquela parábola da viúva insistente lá, né, que os irmãos conhecem bem. Enquanto o seu problema não era resolvido, ela estava ali insistentemente, e lá a palavra de Deus diz: se um juiz iníquo, ímpio, que não conhece a Deus, por causa da insistência resolveu o problema da mulher, quanto mais o teu Pai que está nos céus, diante da sua insistência nas orações, não te acudirá, não te dará resposta diante do sofrimento. Mas vejam, irmãos, que Jesus reagiu também ao sofrimento mostrando a sua submissão. Submissão, veja orar, veja que Jesus expressou a sua vontade humana, de homem que sofria, que passava por aquela agonia. Jesus até pede que, se fosse possível, passasse aquele cálice amargo, que fosse passado, que ele não passasse por aquilo. Mas, por outro lado, irmãos, ao mesmo tempo, ele pediu que a vontade do Pai prevalecesse sobre a sua própria. Jesus havia dito a certo momento que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. Ele estava ali, apesar do sofrimento profundo, da sua agonia, do seu pavor, ele estava ali para cumprir a sua missão. Ele entendeu que o seu sofrimento imediato, ele não era um fim em si mesmo, mas Jesus estava ali porque fazia parte de um plano muito maior, irmãos, grandioso, que muitas vezes nós não valorizamos, que muitas vezes nós não lembramos, um plano para salvar o povo de Deus, irmãos, para morrer na cruz do Calvário. Isso só foi possível porque ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. E muitas vezes, irmãos, nós passamos dias e dias, e as coisas aparecem, as lutas vêm, nós não lembramos desse plano grandioso de salvação, arquitetado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo na eternidade, para salvar os eleitos. Vejam que mesmo estando próximo de receber ali a punição pelos nossos pecados, irmãos, Jesus, ele se referia a Deus como meu Pai, como Abba, Pai, como paizinho, né? Nessa forma íntima de amor, de reconhecimento de que ele estava ali para cumprir o seu plano eterno. Irmãos, vejam que não poderíamos terminar essa mensagem sem destacar aqui o consolo recebido. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele nem sempre responde às nossas orações em nossos termos, segundo a nossa vontade, mas uma coisa é certa, irmãos: nós recebemos sempre a presença, o consolo de Deus. Há uma promessa maravilhosa de Jesus que o crente jamais pode esquecer em momento nenhum, quando Jesus, ele se despedindo dos seus discípulos, ele diz: eis que estarei convosco até a consumação do século, até que tudo termine, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Por isso, irmãos, nós não podemos temer, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Veja que o salmista, ele exclama: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro
vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, os evangelhos, eles registram pelo menos 2 momentos em que Jesus ele foi sobrenaturalmente consolado no meio das dificuldades. Ele foi consolado ali logo depois dos 40 dias de jejum no deserto e consequente tentação ali, o diabo tentando. E a Bíblia diz que em Mateus 4,11 os anjos vieram e o serviram. Aconteceu também, irmão, semelhante no jardim. Nesse momento aqui que nós consideramos, depois de muito orar, irmãos, depois de Jesus muito orar, apareceu um anjo que o fortalecia. Lucas 22, 43 diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, isso não quer dizer que Deus enviará anjos sempre que nós estivermos passando por dificuldades, sofrimentos, tribulações. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa nós podemos afirmar, nós podemos ter certeza que o Espírito Santo de Deus, que é chamado na Bíblia de o Espírito Consolador, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, irmãos, esse mesmo Espírito, ele está conosco, irmãos. Ele habita em nós, nos consolando o nosso coração, nos trazendo consolo e paz para as nossas vidas. Vejam que aquele lugar, o Getsêmani, foi de grande aflição para Jesus, mas também foi um momento ímpar de consolo e preparação. Além daquele momento das tentações, foi de momento de preparação. Preparação para que tudo aquilo que estava por vir, irmãos. E ao passar Jesus por esse processo, nós devemos ser gratos a Deus, porque foi a partir desse processo, de tudo aquilo que Jesus passou, aquela obra realizada, que logo depois Jesus seria abandonado por Deus. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Levando sobre si o pecado de todos nós. Como diz lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui, irmãos, é um exemplo, é um ensinamento. Todos esses momentos, todas essas respostas de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou, irmãos, é um exemplo, é um ensinamento para todos nós, como devemos viver, como nós devemos suportar diante do sofrimento. Como é que nós devemos agir, irmãos? Murmurar, reclamar, olhar para a vida dos outros, deixarmos a nossa caminhada cristã? Não, irmãos. Jesus mostrou que se nós o buscarmos em oração, tivermos a vontade de que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, através de tudo que nós passamos, irmãos, até mesmo no sofrimento, o nosso coração, irmãos, será moldado. E nós sentiremos o prazer em cumprir os desígnios de Deus em nossa vida, mesmo que isso nos faça passar por momentos difíceis, complicados. Mas, irmãos, nós podemos ter certeza que sempre teremos
a presença do Espírito Consolador. A certeza que Deus está conosco em qualquer momento que seja. Eu quero terminar com a frase de Spurgeon, quando ele diz assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.